Boa tarde, meus queridos alunos. Vamos dar início a mais uma videoaula, né? Videoaula essa voltada para os alunos da segunda série do ensino médio, né? Desde já pedir para vocês curtirem o nosso canal, se inscreverem no nosso canal Física Show, onde a gente tem o link aí, né? E vai ficar também na descrição, né, o link para vocês acessarem, compartilhar, né? Então hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de forma remota, né? Onde hoje a gente vai abordar um novo conteúdo, né? Falar um pouquinho sobre a óptica geométrica, mas precisamente sobre alguns conceitos básicos que regem a óptica, né? Então, ao contrário, diferente do que a gente viu anteriormente, né, onde a gente falou basicamente sobre a termodinâmica, né? Então, a partir de agora a gente vai falar sobre a óptica, né, parte que está destinada ao estudo, né, basicamente da luz. Então, eu sou o mestre Ronaldo Souza, que vos fala, né, para o canal Física Show e também para os meus queridos alunos. Então, a óptica geométrica é a parte da física que estuda basicamente a luz e os fenômenos luminosos. Seu desenvolvimento se deu com a publicação da teoria corpuscular da luz por Isaac Newton, né? Teoria que admitia que a luz era formada por um feixe de partículas. Então, a partir daí, a gente vai começar a discutir, né, um pouco sobre essa óptica, né? Então, basicamente, a gente vai falar agora sobre conceitos básicos, né, da óptica geométrica. Então, define-se luz como agente físico que sensibiliza nossos órgãos visuais. Ou seja, a luz é uma onda eletromagnética, né? Então a gente só consegue, como a própria definição de luz está nos dizendo, a gente só consegue, né, enxergar devido à existência da luz, né? E para a gente começar, a gente vai primeiro definir alguns conceitos básicos. A gente vai ver que agora no começo a gente basicamente não tem as famosas fórmulas e continhas, né? Então, raios de luz, o que seriam raios de luz? Raio de luz nada mais é do que uma linha reta descrita, né? Que representam a direção e o sentido da propagação da luz, e que essa ideia de raios de luz é puramente teórica e tem como objetivo facilitar o nosso estudo, né? Então nós temos aqui, representando aqui uma chama de uma vela, onde eu tenho pequenos raios saindo aqui dessa chama, que são os famosos raios de luz, né? E se a gente sabe que não vai ter só um raio de luz, né? Então nós vamos ter, né, o que são chamados de pincel ou feixe de luz, que nada mais é do que o conjunto desses raios de luz que se propagam em uma determinada região do espaço. Então nós temos aqui vários raios de luz que vão compor um feixe de luz ou um pincel de luz, né? Então, raio de luz nada mais é do que o caminho percorrido pela luz, ou seja, a direção e o sentido da luz se propagando, e o feixe, o pincel de luz, nada mais é do que o conjunto desses raios de luz, ok? Então, esses feixes de luz ou pincéis, né, os feixes luminosos, eles podem ser classificados de três maneiras: de maneira convergente, de maneira divergente ou de maneira paralela. Qual a diferença entre os três? Então, convergente, quando por exemplo ele passa por uma lupa, ou seja, uma lente, ele converge para um único ponto, né? Então tem aqui os raios paralelos, quando ele passa por uma lupa ou uma lente, ele vai convergir para o mesmo ponto, né? Ou seja, convergente, eles convergem para o mesmo ponto.
Divergente, quando eu tenho os raios de luz se divergindo, ou seja, se afastando um dos outros. Então eu tenho aqui, ó, os raios emitidos de luz emitidos pelo semáforo, eles estão separando um do outro, ou seja, se afastando, né? Ou ainda eu posso ter os raios de luz paralelo, o feixe de luz paralelo, ou seja, quando eu tenho os raios de luz paralelos um aos outros. Então nós temos aqui os raios de luz paralelos uns aos outros, ok? Então eu tenho feixes luminosos convergentes, divergente ou paralelo. Convergente quando eles convergem para um único ponto, divergente é quando eles se separam, e paralelo quando eu tenho um ao lado do outro, ou seja, um paralelamente ao outro, ok? Temos ainda outro conceito, né, os conceitos de fonte de luz, que nada mais é que são corpos capazes de emitir luz, seja ela de forma própria ou refletida, né? E essas fontes de luz elas podem ser classificadas em primárias ou secundárias, onde as fontes de luz primárias, também conhecidas como corpos luminosos, e as fontes de luz secundárias, aqueles corpos que são chamados de corpos iluminados, né? Então, qual a diferença entre elas? A fonte de luz primária e a fonte de luz secundária, né? Por exemplo, a fonte de luz primária, ou seja, os corpos luminosos, são aquelas fontes que emitem luz própria, né? Então, o que é que emite luz própria? A gente temos vários exemplos, né? Por exemplo, o sol, a chama de uma vela, a lâmpada acesa, a chama do fósforo acesa, né? Então, o fósforo aceso eu vou ter emitindo luz própria, né? A lua não é uma fonte de luz primária, né? Ela não emite luz própria. As estrelas sim, né? Então, as fontes secundárias são aquelas que não emitem luz, mas sim refletem a luz que recebem de outros corpos. Nesse caso, nós podemos dizer que as fontes secundárias são lua, nós que não emitimos luz própria, sim refletimos, né? Cadeiras, todos os outros objetos que não emitem luz própria são chamados de fontes secundárias, ou seja, corpos iluminados, certo? Então a fonte de luz ela pode ser primária, quando o corpo emite luz própria, no caso chamado de corpos luminosos, e fonte de luz secundária quando os corpos iluminados, ou seja, eles refletem a luz que recebe de um outro corpo, ou seja, não emitem luz própria, ok? Dando sequência, nós vamos falar sobre os meios de propagação da luz. Então, a luz ela pode se propagar em três maneiras diferentes, né? Em três corpos diferentes, três meios diferentes, né? Então, ela pode se propagar nos meios transparentes, translúcidos e opaco, né? Então, um meio transparente são aqueles em que a luz se propaga de maneira ordenada, ou seja, a luz atravessa normalmente, né? Então, por exemplo, uma porta de vidro. Na porta de vidro a gente consegue identificar com clareza quais são os objetos que estão do outro lado, certo? Então, nesse caso, a luz se propaga de maneira ordenada. O meio translúcido. Meio translúcido são aqueles que a luz se propaga de maneira desordenada, ou seja, a gente não consegue ver com clareza os objetos que estão através daquele meio, né? Por exemplo, o box do banheiro. A gente consegue identificar que tem um objeto do outro lado, mas a gente não consegue identificar com clareza, porque o meio é translúcido, ou seja, a luz não se propaga de maneira ordenada, né? E nem a luz toda passa para o outro lado, por exemplo, né? E os meios opacos são aqueles que impedem a passagem da luz, ou seja, a luz não se propaga através dele, né? Ou seja, a luz é toda absorvida, ou seja, a gente não consegue ver de forma alguma o que está do outro lado, né? Por exemplo, a parede é um meio opaco, ou seja, a gente olhando pela parede a gente não consegue identificar de forma alguma o que está do outro lado, ok? Então, meio transparente são aqueles que a luz se propaga de maneira ordenada, ou seja, a gente consegue
ver com nitidez o objeto através deles. Meios translúcido é aquele que a luz se propaga, mas de maneira desordenada, ou seja, a gente não consegue ver com nitidez os objetos através desse meio. E o meio opaco é aquele que a luz não se propaga em seu interior, ou seja, a gente não consegue ver nada através desse meio, certo? Depois disso a gente vai falar um pouquinho, né? Existem alguns fenômenos, né? Que são os chamados fenômenos ópticos, que a gente vai discutir durante esse bimestre, certo? Que são os fenômenos de reflexão, refração e absorção. Os fenômenos de reflexão, ele ocorre de duas maneiras, assim como de refração, de maneira regular ou de maneira irregular ou difusa, do mesmo jeito a refração. E o terceiro processo, o terceiro fenômeno, que é o caso da absorção, que a gente vai falar um pouco agora sobre cada um deles. Então, a reflexão regular é quando a luz é refletida sobre uma superfície lisa e polida, ela reflete-se em uma única direção, ou seja, a gente, no caso, uma superfície plana e polida, né? No caso aqui, digamos que aqui seja um espelho, né? Uma superfície perfeitamente lisa, né? Onde a luz incide sobre ela e reflete de maneira paralela, ou seja, da mesma forma que ela está incidindo, ela está refletindo em uma única direção, né? E a reflexão difusa, ou reflexão irregular, é quando a luz incide sobre uma superfície rugosa, né? E essa vai refletir em várias direções ao mesmo tempo, certo? Ou seja, em direções diferentes. Então, se a gente olhar aqui, ó, os raios refletidos aqui, eles são paralelos. Aqui, não, eles são refletidos em várias direções ao mesmo tempo, certo? Então, eu tenho reflexão regular, quando ela reflete em apenas uma direção, e reflexão difusa, quando eu tenho várias direções ao mesmo tempo, certo? Então, isso no caso da reflexão. A refração é quando eu tenho a luz, o raio de luz penetra a uma superfície, a luz se refrata, ou seja, muda a sua velocidade de propagação. E ela pode ser também de maneira regular, né? Que a gente tem a figura aqui, onde eu tenho uma de maneira regular, ela está refratando na mesma direção. E aqui eu tenho uma refração de maneira irregular, ou seja, difusa, onde elas estão refratando em direções diferentes, certo? Então aqui, por exemplo, quando a luz está no ar e incide sobre uma superfície de água, a gente vai ver a luz, ela vai mudar, vai sofrer uma refração, seja aumenta ou diminui a sua velocidade, certo? No caso aqui, a gente tem esse aqui, uma refração regular. Por exemplo, se a gente pegar um copo com água de vidro e colocar um lápis dentro dele, a gente vai ver, se a gente olhar do lado dele, parece que o lápis está quebrado. Por quê? Por causa da refração da luz, né? Quando a luz passa do ar para a água, ela vai refratar, ou seja, mudar a sua velocidade, fazendo com que pareça que o lápis esteja quebrado. Por exemplo, digamos que aqui seja a ponta do lápis que fica fora da água. Pronto. Aqui seja a ponta do lápis que está fora da água e aqui o lápis dentro da água, tá? Então a gente vai ver como se o lápis tivesse quebrado, devido que a refração, certo? E a absorção é quando a luz ela nem é refletida nem refratada, mas sim absorvida por essa superfície, né? Então tem os raios de luz chegando aqui na superfície, né? E ela é absorvida, né? Por exemplo, a luz, a gente vai ver que a luz branca ela é policromática, ou seja, ela é composta de 7 cores do arco-íris, por exemplo, certo? A gente vai ver, vou montar alguns experimentozinho onde a gente vai demonstrar isso, né? Eu vou tentar fazer uma videoaula
demonstrando essa composição das cores, né, para mandar para vocês. E a gente vai ver que a luz branca ela é composta de 7 cores, certo? A absorção ela ocorre geralmente através de falta de cor, né? Por exemplo, o preto ele não é uma cor, ele é uma falta de cor, né? Então, por isso que a gente tem, por exemplo, as roupas escuras mais quentes do que as roupas claras. Por quê? O preto ela absorve toda a luz, certo? Então, quando ela absorve a luz, ela faz com que ela retenha energia, fazendo com que seja mais quente do que as claras, ok? Então, a gente finaliza por aqui hoje a parte dos conceitos, né, básicos da ótica, né? Desde já pedir a vocês mais uma vez que se inscrevam no nosso canal, curta, compartilhe, deixem a sua mensagem lá para a gente discutir, né? E nas próximas aulas a gente vai adentrar dentro de questões, né, de conceitos básicos, e a gente vai tirar as dúvidas de vocês, ok? Então, um forte abraço e até a próxima.